Olá, boa tarde, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. E hoje vamos falar um pouco de história, né? Mas em primeiro lugar eu gostaria de pedir a vocês assim que não levassem muito em conta que como vocês sabem, a prof está aqui na chácara. Vocês podem ouvir alguns latidos, né? Dos cachorros ou alguns passarinhos gritando, tá bom? Então não levem muito em conta, beleza? Mas nós vamos começar falando sobre história das cidades, né? E o objetivo deste capítulo é abordar a formação das primeiras cidades brasileiras, tá? Então, como nós vamos ver lá no início do primeiro capítulo, nós vamos ter sobre... Vamos lá, galerinha, que a prof tá começando agora, né? Como a prof falou, a história das cidades brasileiras. Aí nós temos algumas fotos, né? Que são de algumas cidades brasileiras, como, por exemplo, temos Manaus, Salvador, Florianópolis, temos também Rio de Janeiro, temos também Cuiabá, que é a nossa capital, né? Como vocês sabem, a capital do Mato Grosso é Cuiabá, correto? E aí, para início de conversa, nós vamos estar falando um pouco sobre os estrangeiros que também queriam o Brasil, né? Então, as grandes navegações trouxeram muitos olhares europeus para a América e, consequentemente, para o Brasil. Os portugueses, no início, não se interessaram em ocupar as terras. E aí, navegadores de outros países, entretanto, passaram a demonstrar interesse em ocupá-los. Quem eram esses navegadores? Eram os holandeses e principalmente a França, né? Eles tinham grande interesse nas terras recentemente encontradas pelos navegadores portugueses, né? Então, como os portugueses ainda não haviam encontrado ouro, prata ou especiarias, eles não tiveram grande interesse em ocupar um novo território recém-descoberto. Entretanto, o rei de Portugal, no período, o Manuel I, ordenou a construção de feitorias, pois acreditava que elas poderiam facilitar a exploração do pau-brasil e contribuíram para a segurança das terras. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, ali temos a foto das feitorias, além de depósitos de pau-brasil para comercialização, né? E serviam como fortes militares para a defesa do território. Mas, como sabemos, os territórios eram muito extensos, né? Então, a primeira feitoria foi a de Cabo Frio, criada por Américo Vespúcio em 1504, na região do atual estado do Rio de Janeiro. E outras foram criadas na sequência, conforme mostra no mapa, correto? Então, gente, nós podemos ver que a instalação das feitorias não era suficiente para manter as terras a salvo dos estrangeiros, né? E vocês precisam se atentar também para o tamanho do território. Por que elas não estavam a salvo? Porque o território brasileiro tinham distâncias bastante grandes, uma entre outras, né? Aí ali temos a feitoria de Pernambuco, de Santo Aleixo, temos de Todos os Santos, né? Temos a feitoria de Cabo Frio, do Rio de Janeiro. Então, gente, devido a essa questão de ser... eles instalaram essas feitorias para tentar conter o avanço, né? Mas infelizmente não foi possível, correto? Aí logo em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre povoar para não perder. Então esse mapa que vocês vão ver ali na sequência, ele serve para relembrar a divisão acordada entre o Tratado de Tordesilhas, tá? Então a gente vai ver o nome das primeiras vilas do território brasileiro, tá? Então eu espero que vocês relacionem essas vilas a partir da observação do mapa, com algumas cidades, né, atuais, como
Santos, Rio de Janeiro, Salvador, que fica em Natal, Olinda, Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo, correto? Então, como verificamos, as longas distâncias entre as feitorias deixavam o território brasileiro muito exposto, como a prof já havia falado, né? E isso possibilitou a entrada dos espanhóis e franceses no novo território português. Em razão dessa disputa, o rei de Portugal decidiu estimular a ocupação territorial e, para isso, ordenou que fossem organizadas expedições de colonização. E a primeira delas foi comandada por Martim Afonso de Souza e tinha como objetivo de patrulhar toda a costa e também estabelecer uma colônia. E com isso, em 1532, foi fundada a Vila de São Vicente, né? Mas ainda no século XVI, o rei português decidiu pela criação de capitanias hereditárias, que a gente vai ver ali, né? Aliás, nós estamos vendo ali no glossário sobre as capitanias hereditárias, fala da divisão dos territórios portugueses no continente americano com extensas faixas de terra, né? Então, aquelas grandes porções de terra, apesar de não terem prosperado, serviram para o surgimento de pequenas vilas, como a prof já havia dito, está mostrando ali no mapa, correto? Vocês podem ver o mapa ali. Nós temos Natal, Filipéia, Igaraçu. Olhem, e eu quero pedir a vocês que atentem-se para as datas, os anos, né? Por exemplo, o Natal foi 1593, tá? Aí temos Porto Seguro, temos Vitória, Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Temos as cidades e as vilas, tá? Logo em seguida, nós temos no glossário também sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi entre Portugal e Espanha, que dividia os novos territórios, e a oeste do Atlântico entre os dois países. Então, causou grande descontentamento em outros países europeus, correto? Aí, logo em seguida, nós vamos ver como que começou a ser povoado, né? Como que começou a ocupação, né? Pelos tropeiros no interior. Então, após a descoberta do ouro no Brasil, muita gente quis tentar a sorte com a exploração no interior do país. A vida, contudo, não era nada fácil. As principais cidades permaneciam no litoral e poucas eram as vilas que surgiam, né? Então, com o avanço dos bandeirantes, ainda era muito difícil conseguir os mantimentos necessários para viver no interior. E os tropeiros foram as figuras mais importantes para o estabelecimento das pessoas no interior, pois se tornaram os responsáveis por fornecer mantimento aos exploradores, né? E as rotas tropeiras, por sua vez, foram responsáveis pelo surgimento de diversas novas cidades, tá? Logo em seguida, nós temos ali que fala, não saiba mais ali sobre a culinária tropeira, né? Temos também a ocupação da região amazônica, que até o século XVII pouca atenção foi dada à região amazônica. Só em 1612, contudo, franceses se estabeleceram na região do atual Maranhão e construíram, em homenagem ao seu rei, o forte que daria o nome à cidade de São Luís. Então, os portugueses, temendo com isso perder a região, entraram em guerra com os franceses e fundaram, em 1616, a cidade de Belém. Foi o início do processo de ocupação territorial daquela região e, em 1690, foi construído um pequeno posto avançado perto de onde se localizava hoje a cidade de Manaus, né? A ocupação seria posteriormente fortalecida para sustento da região canavieira do Nordeste, além da pecuária. Havia a busca pelas chamadas drogas do sertão, nome dado à baunilha, a salsa parrilha e ao cacau. Então, a grande presença indígena na região acabou atraindo os jesuítas também. Com a missão de catequizar os indígenas, os missionários se instalaram e formaram missões. Isso contribuía para a ocupação territorial, pois gerava movimentação populacional na região, desenvolvendo o comércio e a pecuária
Então vocês vão observar ali no mapa a quantidade de missões existentes na região amazônica naquela época, né? Olhem lá. Eram muitas, né? E aí a conquista do interior do Brasil, gente, que foi a partir do século XVII, tá? Que homens e mulheres passaram a se deslocar para o interior em busca de riquezas, iniciadas principalmente em regiões de São Paulo e da Bahia, né? E esses movimentos foram denominados entradas e bandeiras. Então, as entradas eram expedições oficiais, ao passo que as bandeiras eram feitas por aventureiros que iam por conta própria buscar as riquezas, correto? Aí, ali nós temos as expedições e as bandeiras, correto? Nesse mapa. Então, até hoje, os bandeirantes são lembrados como um dos principais símbolos do processo de ocupação no interior do Brasil. É comum encontrarmos estátuas de bandeirantes pelas cidades do Brasil. Observe algumas delas ali. As estradas e as bandeiras, tá? Temos também Eldorado brasileiro, que foi a descoberta do ouro, que atraiu diversas pessoas para a região central do território brasileiro, sobretudo para as áreas onde atualmente se encontram os estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, tá? Ali nós temos a foto de Ouro Preto, que é um dos símbolos da riqueza na região de Minas Gerais. Temos Cuiabá, né, que é a nossa capital, que é outro exemplo de cidade que surgiu por causa da mineração, né, do ouro. E o município de Goiás também, né, chamado de Goiás Velho, que é uma das heranças deixadas pelo ciclo do ouro goiano. Gente, aqui nós temos também a vista geral da cidade de São Paulo, em 1827, né? E aí nós temos esse texto também que é para ser lido. E vamos ver também um pouco sobre esse texto que nós estamos acabando de ver ali. Gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a prof, em cima desses textos, a prof elaborou algumas perguntas, como a prof fez lá em Ciências, tá? Então vocês vão ter que ler, vai estar lá as páginas, as quais vocês vão ter que estar lendo para completar as respostas, tá? Então aqui estão as perguntas. A primeira é com base nas páginas 102 e 103, é para vocês responderem as questões, né? Tem a questão A, B, deixa eu achar aqui, A, B, C. Então nessa primeira, nessas duas primeiras páginas, nós vamos ter 3 questões a ser respondidas. Depois vocês vão ter, na questão 2, ler as páginas 104 e 105 para respondê-las também. A B, a C e a D. Aí logo em seguida nós temos, só um momentinho, o prof vai voltar aqui. Nós temos a questão 3 aqui, com base no texto A Ocupação da Região Amazônica, né, que a prof já teve dando uma lidinha ali para vocês. E aí vocês vão ter que responder as questões. Por exemplo, por que no século XVIII a Amazônia teve pouca atenção? Então vocês vão lá no texto, vão buscar no texto, que lá dentro do texto vocês vão encontrar tudo que vocês precisam, ok? Então, com base nos textos, vocês vão estar respondendo as questões. Ali a 4 também, com base na página 109, vocês vão estar vendo toda a página 109 para responder as questões. Ali nós temos por que homens e mulheres começaram a se deslocar para o interior. A prof esteve lendo lá atrás, se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber, tá? E a prof, na mesma leitura que a prof fez, a prof já deu algumas respostas. Aí na página 110 e 111, com base nos textos, né, dessas páginas, vocês vão responder também a pergunta A, B, C, D, E e F, tá? Então, ali vocês têm
tudo que vocês precisam para responder. Vocês vão ter que interpretar, é claro, né? Por exemplo, ali na 6, leia o texto da página 112 e depois responda as questões. O que foram surgindo por todo o Brasil? O que foi surgindo por todo o Brasil? Depois nós temos a B. Quando o Brasil se tornou independente de Portugal e quantas cidades... Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, quantas cidades existiam? Tá? E qual a cidade era a mais modesta de todas? Por quem eram sustentadas a vida nas cidades brasileiras? Ou seja, por quem trabalhava para sustentar aquelas pessoas nas cidades brasileiras? Quem estudava em casa com professores particulares ou padres? Então tem tudo ali. Tudo que vocês precisarem, vocês vão encontrar nos textos, tá? Que a prof passou para vocês. E aí a data de entrega dessas atividades é só semana que vem, tá, gente? A prof colocou aqui o dia 13, mas vocês têm até o dia 14 para entregar para a prof. Como são muitas perguntas, várias atividades que vocês vão ter que fazer, então vocês vão estar respondendo para a prof, tá? Essas perguntas, ok? Mas não fiquem preocupados. Qualquer dúvida, a prof vai estar aqui para ajudar vocês, sem problema algum, tá? Eu queria dizer a vocês que eu estou muito feliz com tudo que vem acontecendo, estou muito feliz com o desempenho de vocês, tá? E a prof está aqui, igual a prof está falando para vocês, para qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar chamando a prof no PV ou mesmo no grupo do 4º ano, que a prof vai estar aqui para estar sanando as dúvidas que vocês tiverem, tá? Deixo aqui um grande abraço a vocês, que Deus esteja abençoando vocês grandemente, estou com muita saudade de vocês, mas eu espero em Deus que logo, logo estaremos juntos novamente, tá? Que Deus abençoe a todos e um forte abraço a vocês. Beijos e fiquem com Deus.